aqui, amém? A gente não é uma igreja preguiçosa, não. A gente gosta de trabalhar e trabalhar bastante. Mas também quando é hora de se divertir, a gente também se diverte bastante. O negócio é você ser intenso na vida, amém? Vamos ser intensos, isso é maravilhoso. Que bom, vamos lá. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Deus, obrigado pela tua palavra que vai ser ministrada nesse momento. Pedimos que ela venha de encontro, Senhor Deus, com aquilo que nós estamos precisando ouvir. Paizinho querido, que cada coração seja como um solo fértil, pronto para receber a tua palavra, pronto para gerar frutos, Senhor Deus. Pedimos que aqui, Pai amado, a tua palavra não volte para ti vazia, mas cumpra aquilo que tu deseja na vida de cada um. Em nome de Jesus, consagramos esse momento a ti. Amém. Amém. Muito bom. Então, nós estamos falando sobre vida louca e eu queria perguntar aqui para vocês... vida louca significa uma vida sem referência, uma vida sem rumo. O que mais que vocês acham que seria uma vida louca? Doidão. O que mais? Desregrada. Uma vida louca é uma vida desregrada. O que mais? Uma vida libertina, uma vida que faz coisas erradas. O que mais? Uma vida sem propósito, uma vida sem direção. Sem o quê? Uma vida sem noção. E a sociedade mostra que esse estilo de vida é interessante. Eu já vi em muitos lugares com jovens assim, cara, vida louca, o negócio é ter uma vida louca, é fazer o que dá na telha, é fazer aquilo que você tem vontade de fazer. Sendo que se eu fizer somente aquilo que eu tenho vontade de fazer, eu não vou chegar em lugar nenhum. Se nós não tivermos disciplina, se nós não tivermos ordem, se nós não tivermos um propósito, um objetivo, a gente vai acabar chegando num lugar que a gente não queria chegar. O seu destino vai ser um destino que você não gostaria de chegar. E quando você chegar lá, falava, nossa, o que me trouxe aqui? O que aconteceu? Então Deus não nos chamou para viver uma vida louca, que quer dizer uma vida sem propósito, uma vida sem processo, uma vida que pula etapas. Deus nos trouxe à terra, à existência, porque Ele deseja que a gente viva uma vida que gere frutos, uma vida de propósito, uma vida de objetivo, uma vida que deixa um legado para a próxima geração, que aquilo que você realiza, que é a sua obra, não morre com você, mas continua além de você. Então esse é o estilo de vida que Deus deseja para nós, e a gente vê isso em João 15, versículo 8, coloca lá para a gente. João 15, versículo 8, diz, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito o quê? Fruto, e assim serão meus. Jesus está falando isso. Jesus disse, o meu Pai, o nosso Deus, é glorificado pelo fato de nós darmos fruto. Uma vida louca não consegue dar fruto, porque é uma vida sem raízes. Você só dá fruto se você tiver raiz. Se você tiver raiz forte, você vai gerar muitos frutos. Imagine um fazendeiro com a vida louca. Quem é que gosta de roça, fazenda, cheiro de mato, animais, vaca? Imagina um fazendeiro que acorda a hora que quer. Ele acorda a hora que quer. Imagina um fazendeiro que semeia sementes de qualquer jeito, ara a terra de qualquer jeito. Ele não respeita as estações. Né? Eu não sei que tipo de fruta você gosta. A gente gosta muito de pocã lá em casa. Quem é que vai na feira, costuma ir em feira? Se você for na feira comprar sua fruta favorita fora de época, o que vai acontecer? Você não vai achar. Às vezes é difícil, você não vai nem achar. Porque não está na época. Então imagina um fazendeiro que quer plantar pocã numa época que pocã não cresce. Então assim, ele não vai conseguir dar frutos. E assim é uma pessoa com uma vida louca. Ela vai fazer o que dá na telha, ela vai desrespeitar os tempos e as estações, ela não vai semear no tempo certo. Então como vai ser a sua colheita? Como vai ser a colheita da sua vida?
Muita gente vê poucos frutos em sua vida por falta de sabedoria. A gente precisa de exercer sabedoria para que a gente venha discernir os tempos, para que a gente venha discernir o que a gente precisa fazer e quando a gente precisa fazer. Às vezes as pessoas dizem, pastor, eu tenho um problema no meu casamento. Eu quero dizer que o seu problema não está no teu casamento, o teu problema está em falta de sabedoria. Quando nós temos sabedoria, nós conseguimos resolver os conflitos no casamento. Eu tenho um problema financeiro. Vou te dizer que o seu problema não é financeiro. O seu problema é falta de sabedoria em gerenciar e administrar aquilo que você tem. Porque quando nós temos sabedoria, a gente consegue administrar bem aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Óbvio que tragédias acontecem, óbvio que a gente depende de economia e diversas coisas, mas a pessoa sábia, ela sempre vai estar disposta e antenada a contornar as dificuldades. Eu tenho um problema com os meus filhos. Na verdade, o meu problema é em ter sabedoria na hora de educá-los. Então, a sabedoria, ela precisa estar presente na nossa vida o tempo todo. Quem já ouviu aquela frase, a sua vida é feita de escolhas? Todo mundo aqui já ouviu, a sua vida de fato ela é feita através das escolhas que você faz. E quando você faz uma escolha que não é baseado em sabedoria, qual é o resultado? Quanto mais sabedoria você tiver, menos milagres você vai precisar. Quanto mais sabedoria você tiver, menos milagres você vai precisar. Mas tem crente que só quer milagre. Porque você faz as besteiras e depois pede, Deus me ajuda, me acode, me tira daqui. Mas se você for sábio e buscar sabedoria, você vai conseguir resolver a sua vida e você não vai precisar clamar para Deus por milagres. Sabedoria significa ver depois antes. Ver depois antes. Eu tinha um tio que ele era muito sábio. Ele tinha um tino para negócios que era incrível. Ele conseguia discernir as estações. Ele percebeu que na Ilha Bela, a fila da balsa passava num certo lugar. Ele foi lá, comprou o terreno, bem na fila da balsa, construiu uma padaria. Quando fazia aquela fila da balsa, todo mundo que estava na fila comprava na padaria dele. A padaria dele se tornou a padaria mais famosa da ilha, por um tempo. Hoje mudaram a fila da balsa de lugar. Né? A padaria não estava mais indo tão bem. Mas meu tio morreu. Se ele tivesse vivo, ele já tinha inventado um outro negócio. Ele já tinha mudado, porque o cara era muito ninja, era muito fera com essas coisas. Ele via depois antes. E sabedoria significa isso, você vê o que vai acontecer antes de acontecer. Então, quando você conhece uma pessoa, para os solteiros aqui, você está lá querendo paquerar alguém, querendo arrumar alguém, querendo casar com alguém, então o menino vai lá, vê a menina, fala, nossa, deixa eu ver se é ela. Então você chega lá, a sabedoria vai fazer com que você veja depois, antes, você já vai conseguir se visualizar se essa pessoa vai ser uma boa esposa ou um bom esposo para você ou não. Porque a sabedoria vai discernir essas coisas. Você vai começar a observar como é ela com a família, como é esse rapaz com a família dele, como ele trata a mãe dele, provavelmente vai ser como ele vai te tratar, como essa mulher se dá com as pessoas. Você começa a observar algumas coisas para você poder tomar escolhas sábias. É extremamente importante a gente exercer sabedoria nas tomadas de decisões, nas escolhas que a gente faz. Sabedoria é o seu sistema de navegação. Ele é muito melhor que o Waze. A sabedoria é o melhor GPS que tem. O Waze já me botou em várias roubadas. Eu uso o Waze direto. Quando eu vou para São Paulo, é só no Waze. Não tenho senso de direção em São Paulo. Fala Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste. Me perco todo. Mas é o Waze. Mas uma vez o Waze me botou no meio de uma favela. Eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Eu sigo o Waze ou dou meia volta? Porque o Waze, ele quer te levar no seu lugar, no seu objetivo, pelo menor tempo, não importa a rota. A sabedoria desse mundo também quer que você pule etapas, que você chegue no seu destino pulando etapas, sem passar por processos. Agora, a sabedoria de Deus,
Ela é muito mais completa, é um GPS muito mais completo que o Waze. O Waze não fala com quem eu devo casar, o Waze não fala se eu devo comprar determinado equipamento ou não, o Waze não fala para mim se eu devo entrar numa sociedade, se eu devo investir num negócio ou não, mas a sabedoria fala. A sabedoria faz eu discernir se essa proposta é boa ou não, se esse emprego vai ser bom ou não, se essa pessoa vai ser boa para a minha vida ou não. Nós precisamos de sabedoria, amém? Sabedoria humana é diferente da sabedoria de Deus. Uma vez uns homens se juntaram, isso não é verdade, é uma piada. Já estou avisando, porque vai que a gente acha que é verdade. Uns homens se juntaram e disseram assim, olha, vamos provar para Deus que a gente não precisa mais dele. É um grupo de cientistas, eles se uniram. Nossa tecnologia está muito avançada, a gente consegue fazer tudo que a gente pode fazer, que coisas infinitas aqui estão às nossas mãos, nossa sabedoria está muito elevada, olha, a gente consegue realizar tudo aquilo que a gente deseja e imagina. Vamos propor um desafio para Deus? E aí o grupo decidiu, beleza, boa ideia, vamos propor, chamaram Deus, olha, vamos fazer um desafio aqui, ó. Nós não precisamos mais de você, porque a gente consegue criar todas as coisas que a gente consegue imaginar. E aí Deus virou para ele, beleza, eu topo o desafio, que tal a gente criar o ser humano? Aí ele falou, beleza, a gente consegue clonar, hoje está, né, tecnologia, vamos fazer. Aí Deus pegou um monte de barro, aí ficou lá um monte de barro, uma pilha de barro diante de Deus, uma pilha de barro diante dos cientistas. Aí os cientistas pegaram o barro e começaram a fazer o homem. Aí Deus falou, opa, esse barro fui eu que criei. Esse barro é meu. Faz com o seu barro. O cientista olhou, e agora, como é que a gente cria barro? A sabedoria de Deus está sempre muito além da sabedoria do homem. O homem só consegue criar com aquilo que Deus já fez. Mas Deus é o único que cria daquilo que nem existe. Deus é o único que consegue ver algo que ainda nem aconteceu. Deus é o único que consegue chamar à existência as coisas que ainda não existem. E Ele é por você e não contra você. A sabedoria humana diz que Deus é aquele que tira, como eu disse aqui antes, mas Deus é aquele que dá, é aquele que abençoa. Quando algum colega da escola dizer que, olha, você precisa fazer sexo com seu namorado, com a sua namorada, para ver se vocês são compatíveis antes de casar. Não seja louco de casar sem fazer o test drive. Essa é a sabedoria humana. Mas a sabedoria de Deus diz que eu devo me guardar para o meu casamento. Eu não preciso testar para ver se eu tenho compatibilidade ou não. Porque quando você casa virgem, você não tem referência. Você está inteiro se doando para o seu cônjuge. Quem me dera se eu pudesse voltar atrás, pegasse minha virgindade de volta e esperasse até meu casamento. Como eu me arrependo disso. Como eu vejo como seria mais saudável o meu relacionamento com a minha esposa se nós tivéssemos esperado. Se você ainda tem essa oportunidade, espere. Vale a pena. Você não fica comparando, você não fica, mas o ex lá, aquele de 1900 e tal, era melhor que a minha esposa. Porque quando você é virgem, você não tem padrão. É aquilo e pronto, e Deus vai abençoar e vai ser muito bom. Mas a minha esposa, ela estava chamando minha atenção aqui. Nós se conhecemos, tá? E nós esperamos ter relação. Nos mantivemos puros. Foi 1 ano e 3 meses. 5 meses. 1 ano e 5 meses de espera. Para que eu a conhecesse como Adão conheceu Eva. Ela vai tomar uma água. Eu tenho o dom de fazer ela, deixá-la envergonhada. Quando o seu colega de trabalho dizer assim,
olha, vamos fazer um esqueminha, vamos mentir aqui para a gente ganhar uma promoção, para a gente enrolar o chefe, vamos fazer isso. Essa é a sabedoria humana que quer que você alcance resultado rápido. Mas a sabedoria de Deus não pula etapas, não pula processos. Aquele negócio que dizem por aí, fique rico rápido. Gente, balela, esquece, não existe ficar rico rápido. A Bíblia fala para a gente ter com a formiga, para a gente observar a formiga. A formiga não tem ninguém que ordena ela, que é o capitão dela, que manda ela fazer as coisas. Ela é automotivada, ela simplesmente entende que ela precisa trabalhar para chegar e ter alguma coisa. E nós devemos ter essa mesma mentalidade. Deus nos chama a atenção, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A gente precisa entender que não existe sucesso sem trabalho. O único lugar no mundo que existe sucesso antes do trabalho é no dicionário. Não está no seu esquema de pirâmide marketing multinível. Sucesso antes do trabalho só acontece no dicionário. Tem que ter muito trabalho para você ser bem-sucedido. Não é verdade? Sabedoria diz que a gente precisa acordar cedo e dormir tarde. Sabedoria diz que a gente precisa investir para colher lá na frente, que a gente precisa plantar. Não existe colheita sem plantio. Mas a sociedade quer plantar sem colher. O jovem chega, sai da faculdade, o que você quer ser? Gerente. Quanto você quer ganhar? R$7.000 inicial, mais vale refeição de R$600, mais férias, mais isso, mais aquilo. De onde ele tirou isso? De onde ele tirou isso? Vamos comer um pouco de capim, vamos comer um pouco de arroz e feijão, um dia a gente chega lá, amém? É isso que a gente tem que ensinar para os nossos jovens. Sucesso antes do trabalho não existe. Sabedoria de Deus, trabalho. Provérbios 2,6 diz que sabedoria vem de Deus. Olha o que diz, Provérbios 2, versículo 6. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria. Da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Então a sabedoria vem de Deus e é da boca dele que vem o conhecimento e o discernimento. Quero compartilhar com vocês aqui 4 passos rapidinho para uma vida abençoada, para uma vida sábio. Uma das características mais importantes do sábio é que o sábio sabe ouvir, é que o sábio é ensinável. O sábio não banca o sabichão. O sábio se coloca numa posição que ele pode aprender com todas as pessoas. Aqui diz que é da boca do Senhor. Deus me deu 2 ouvidos e quantas bocas? Para eu ouvir mais e falar menos. Então, quando Deus fala, eu preciso o quê? Ouvir. Mas olha, nem sempre Deus vai falar diretamente com você. Deus às vezes fala assim ao nosso coração, a gente está orando, Deus fala através da palavra, mas muitas vezes Deus fala conosco através de outras pessoas. Muitas vezes pessoas são boca de Deus na nossa vida para trazer sabedoria para a nossa vida. E se a gente não estiver disposto a ouvi-las, nós estaremos sendo tolos. A mesma coisa que quando você rejeita aquele que vem em nome de Deus, é como se você estivesse rejeitando Deus. Nem Moisés. A Bíblia fala que Moisés era o cara que tinha mais intimidade com Deus de toda a Bíblia. A gente vai lendo a história de Moisés. Moisés era um cara que a Bíblia fala que ele falava com Deus face a face, como um amigo falava ao outro. Mas chegou um dado momento que Moisés, ele era um juiz em Israel, tinha uma nação de 3 milhões de pessoas, onde tem pessoas tem problemas, e ele tinha que julgar a causa das pessoas, e ele estava completamente fadigado, ele estava completamente exausto, estafado, quase, como diz a expressão aí, sofrendo um burnout, ele estava aí quase tendo um colapso mental, porque ele tinha que julgar várias causas. Aí veio o sogro dele, chamado Jetro. O sogro dele chegou, viu aquela situação, e foi boca de Deus na vida de Moisés, bateu no ombro de Moisés e disse: Moisés, se você continuar desse jeito, cara, você vai ter uma estafa. Você não vai ter mais força para realizar aquilo que Deus te chamou. Isso está te consumindo demais.
levanta alguns líderes de cada tribo, homens tementes a Deus, homens de fé, homens de esperança. Usa esses homens para julgar as causas menores. As coisas mais complicadas, você entra. A Bíblia fala que Moisés ouviu o conselho do seu sogro e colocou em prática. E foi bem sucedido. Se Moisés, que era o cara que falava a Deus face a face, precisou ouvir conselho do sogro, imagina eu e você. Então, não rejeite as pessoas que Deus coloca na tua vida para te ajudar. Os conselhos que as pessoas que Deus coloca sobre você para te direcionar. Ser sábio é saber ouvir, é ter um coração ensinável. Amém? Olha o que Deus diz para o homem. Provérbios 24, do 3 ao 6. Com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida. Não basta só construir, você precisa consolidar para resistir os dias de tempestade. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Olha que promessa. Com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Você precisa ser um bom ouvinte, amém? Assim você exerce sabedoria. Tem um outro provérbio, versículo 14:1, que diz que a mulher sábia edifica a sua casa, ela constrói a sua casa e a tola com as suas próprias mãos a destrói. Como você quer ser conhecido? Como alguém sábio ou alguém insensato? A escolha é nossa, sabedoria vem de Deus. Eu só preciso pedir sabedoria a Ele, ouvir, seguir seus princípios, seus propósitos, e eu serei conhecido e reconhecido como uma pessoa sábia. Olha o que diz Deuteronômio 4, versículo 5, coloca aí para a gente. Eu lhes ensinei decretos e leis como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Essa é a promessa de Deus para o povo de Israel que estava entrando em Canaã. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão o quê? A sabedoria e o discernimento de vocês. Como você quer ser conhecido? Os outros povos, se você obedecer a Deus, se você seguir o que Deus pede para você, se você colocar essa palavra de Deus viva na tua vida e aplicá-la, as pessoas vão ver que você é sábio, vão ver o discernimento de você, os povos verão. Quando eles ouviram todos esses decretos, dirão, de fato, essa grande nação é um povo sábio e inteligente. A sua família vai ver, esse cara é sábio e inteligente, porque eles vão ver os frutos. Amém? Podem achar que você é doido por estar seguindo Deus, mas os frutos não vão negar. Os frutos não vão negar. Segundo passo, segundo ponto, os 3 próximos pontos a gente vai tirar de uma história que Jesus, da multiplicação dos pães e dos peixes. Está lá no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 41. Nós falamos do primeiro passo aqui da sabedoria, nós vamos ver 4. O primeiro foi que o sábio precisa ouvir, ok? Deve ser um bom ouvinte. Segundo ponto nessa história diz que Jesus, ele estava anunciando o evangelho, pregando as boas novas, tinha uma multidão com ele, tinha gente de tudo que é lado. A Bíblia fala que tinham 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Contando mulheres e crianças nesse evento, devia de ter pelo menos umas 20.000 pessoas. Então imagina um público de 20.000 pessoas no meio de um lugar ermo que não tinha onde comprar comida, não tinha nenhuma mercearia perto, não tinha nenhuma padaria perto, não tinha nenhum fast food perto, não tinha como o povo comprar comida. Eles precisavam de um milagre. E os discípulos chegaram até Jesus e disseram, Jesus,
como a gente vai dar comida para todo esse povo? Não temos dinheiro suficiente para comprar para todo mundo e a mercearia fica longe. Jesus disse, vão e deem vocês algo para eles comerem. Os discípulos ficaram lá, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Apareceu um jovem, um menino, e disse, olha, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, serve para alguma coisa? Então imagina, sabedoria do homem, 5 pães, 2 peixinhos, 20.000 pessoas. Dá para alguma coisa? 5 pães, 2 peixinhos, só para nós aqui não daria para nada? Imagina, 2 sardinhas fritas, 5 pães. Daria male só para mim, que como bem. Então, 5 pães e 2 peixinhos, mas a sabedoria de Deus é uma coisa doida, olha só. Tomando os 5 pães e 2 peixes, Jesus olhou para o céu. Olhando para o céu, ele deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Tem o próximo versículo aí? E todos comeram e ficaram como? Tem uma outra versão que diz que todos comeram e se fartaram. E sobrou 12 cestos cheios. Nós temos um Deus de abundância, amém? Um Deus que é extravagante. Então, a gente vê, volta ali no 41, por gentileza. Ele tomou 5 pães e 2 peixinhos. O primeiro ponto de sabedoria aqui nesse texto está olhando para o céu. É o nosso segundo aqui da palavra. Jesus olhou para o céu. A sabedoria nos ensina a olhar para o céu ao invés de olhar para o chão. Quando você olha para o chão, ou quando você olha para o seu problema, você quer achar culpado, você quer distribuir culpa, você fica maquinando sobre o seu problema. Quando você olha para o céu, você encontra a solução, você encontra estratégia, você encontra discernimento, sabedoria para poder se conduzir e sair do problema que você se encontra. Então, toda vez que você estiver enfrentando algo, olhe para o céu. Sabe por que Davi foi o único que conseguiu derrotar o gigante Golias? Na história de Davi, a Bíblia fala que todo o povo de Israel, todos os soldados do exército, homens treinados, estavam no campo de batalha. E o gigante Golias filisteu vinha até eles e ficava insultando eles, insultando o Deus deles, falando maldições para eles, e eles estavam como? Tremendo na base. Eles fixaram os seus olhos no inimigo, eles fixaram os seus olhos no problema, eles olharam para o gigante e falavam, nossa, esse cara é grande, e tem 3 metros e X centímetros de altura. Olha para a lança dele, aquela ponta daquela lança deve ter 7 quilos. Olha para o escudeiro que vai na frente dele, aquele escudo tem quase 2 metros. Olha para aquele... Eles descreveram o inimigo com detalhes. Quando chega Davi nem olhou para o gigante. Davi olhou, quem esse gigante pensa que é? Olha o tamanho do meu Deus. E por isso que ele escreveu no livro de Salmos, eu olho para o alto, da onde vem o meu socorro. Toda vez que você estiver enfrentando uma dificuldade, não fique focado, não fique magnificando o seu problema. Olhe para o tamanho do seu Deus. Foi de lá que veio coragem, foi de lá que veio a estratégia, e Davi derrotou Golias. Sabedoria me ensina a olhar para o céu, amém? Segundo ponto, terceiro ponto, diz que Jesus aqui, depois de olhar para o céu, o que ele fez? Ele agradeceu. Sabedoria dá graças. Sabedoria agradece. Salmo 100, versículo 4, olha o que diz. Entrem por suas portas com ações em seus átrios deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Então, entre por suas portas. Se tem porta, quer dizer que tem segurança. Um condomínio fechado não tem portões? E quando você está dentro de um condomínio fechado, como você se sente? Você se sente seguro. Então, a Bíblia fala que
O acesso à presença de Deus, esse salmo fala sobre entrar na presença de Deus, esse acesso à presença de Deus, acesso à bênção de Deus, ele é cercado, ele tem portas. E eu preciso entrar nessa porta com ações de graça, eu preciso entrar nessa porta, é como se fosse a senha. No meu prédio, no prédio que eu moro, tem biometria, né? Para eu entrar no meu prédio, no meu apartamento, lá no condomínio, eu tenho que pôr meu dedo, reconhece a minha digital e eu entro. Eu passo, tenho acesso, a porta se abre. No prédio do meu cunhado é ainda mais chique. No meu cunhado tem reconhecimento facial. Você chega lá, o bagulho lê sua cara, reconhece você, a porta se abre. Agora, no céu, na presença de Deus, tem um raio-x do coração. Você chega para entrar na presença de Deus, o raio-x faz, olha teu coração, se é grato, a porta se abre, você entra. Se é ingrato, você é uma pessoa que murmura, você é uma pessoa que vê defeito em tudo, você é uma pessoa que acha que só a grama do vizinho é mais verde, você é um cara que só contempla e fica com raiva e inveja do que os outros estão tendo, daquilo que você não tem, e o raio-x vai olhar para você, vai olhar, a porta não vai abrir, você não vai ter acesso, porque o único acesso é gratidão. O único acesso à presença de Deus precisa ser um coração grato. Existem 3 áreas na tua vida que você precisa exercer gratidão. Por tudo que Deus já fez no seu passado. Se você é salvo em Cristo Jesus, você precisa ser grato porque Jesus morreu na cruz por você. Você reconhece isso, você não fez nada por isso, foi presente dele, foi dom dele. Então você precisa ser grato pela sua salvação, ser grato pelo que ele fez. Se você pudesse, Deus faz mais nas suas costas do que na sua frente. Se você pudesse ver os livramentos que Deus já fez na tua vida, sabe aquele momento que você chegou atrasado no trabalho, aquele momento que você pegou um desvio, que o trânsito parou, mas lá na frente tinha um homem, um ladrão à espreita, preparado para te pegar, Deus te deu um livramento, você nem tomou nota, você nem teve conhecimento, são inúmeros, algo que estava contaminado, que o seu filho ia comer, alguma coisa aconteceu, a comida não chegou no teu filho não comeu, ele não passou por... Deus nos dá diversos livramentos e a gente precisa agradecer por tudo que ele fez nas nossas vidas, amém? Tudo que ele fez, eu só estou aqui porque ele me ajudou, eu só estou aqui, então você precisa exercer essa gratidão pelo que ele fez. A outra coisa que você precisa exercer também, gratidão pelo que ele está fazendo. Ainda que eu não veja o que Deus está fazendo, ele está trabalhando. A Bíblia fala que ele não fica de braços cruzados, a Bíblia fala que ele não consegue, ele se compadece até do ímpio, imagina do justo. Ele trabalha em nosso favor, inclusive quando a gente dorme. Ele acrescenta aos seus enquanto eles dormem. Então eu preciso ser grato pelo que o meu Deus está fazendo na minha vida hoje. E eu preciso também ser grato pelo que ele ainda vai fazer no futuro. Nós temos que ter o hábito de expressar gratidão pelo que Deus vai fazer no futuro. Nós temos que ser grato pelas promessas de Deus que ainda nem se cumpriram. Ó Deus, eu te louvo pelaquela casa que um dia eu vou ter. Pai, obrigado pelaquela empresa que um dia vai prosperar, que o Senhor tem para a minha vida. Deus, eu quero lhe agradecer pelo casamento que eu vou ter no futuro, aquela pessoa de Deus, aquela pessoa maravilhosa. Eu te agradeço pelos filhos que eu ainda vou ter. Se você já tem um filho, quer ter o segundo, comece a agradecer. Eu e minha esposa já estamos agradecendo, a gente quer ter mais um filho. A gente já agradece por esse segundo filho. Agradeça pelas promessas de Deus que ainda nem se cumpriram, amém? E aí, você vai chegar no portão, vai checar o seu coração e a porta vai fazer você vai entrar na presença de Deus, amém? Sabedoria te ensina a dar graças. Quando Jesus deu graças, Deus abençoou. Tem uma outra versão desse versículo, essa história acontece nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João descrevem esse mesmo milagre, e um deles diz que Deus abençoou, Jesus deu graças e Deus abençoou. Tudo aquilo que você coloca na mão de Deus, Deus abençoa. Tudo aquilo que você consagra a Deus, Deus abençoa. E onde Ele abençoa, olha, frutifica. Onde Ele abençoa, multiplica, cresce, tem impacto, dá frutos.
Então, ele deu graças, ele ofereceu a Deus ali, deu graças a Deus por aquele alimento, Deus tocou, Deus abençoou, Jesus entregou para os discípulos, e aqueles 5 pães e 2 peixinhos alimentou 20.000 pessoas. Começou a se multiplicar. O milagre aconteceu, porque Jesus olhou para cima, porque Jesus deu graças, Deus tocou. Deus só pode abençoar aquilo que você entrega na mão dele. Ele só pode abençoar suas finanças se você consagrar suas finanças a Ele. Ele só pode abençoar seu casamento se você consagrar o seu casamento a Ele. Ele só pode abençoar os seus filhos se você consagrar os seus filhos a Ele. Aí Jesus pegou o 4º e último ponto da sabedoria. Volta lá em Marcos. Deu graças e partiu. Deus entende esse princípio. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou seu filho, seu único filho, para morrer. E todo aquele que nele crê não iria perecer, mas obter a vida eterna. Deus semeou Jesus na terra. Jesus morreu. Deus abriu mão de Jesus, do seu filho. A Bíblia fala que ele era o único filho de Deus, mas quando ele morreu, ele ressuscitou. Hoje são muitos filhos. Se multiplicou, partiu, multiplicou, cresceu. Hoje Deus é pai de muitos. Nós só somos filhos de Deus pelo que Jesus fez por nós. Por Deus ter repartido ele com o mundo, rendeu muitos filhos. A mesma coisa acontece quando nós entregamos o dízimo. Os 10%, a gente pega o nosso salário integral, você vai lá e parte seu salário. Você partiu, 10% você colocou para Deus. Você consagrou a Deus. Ele abençoou aqueles 10%. Aqueles 10%, na verdade, está representando os outros 90%. Todos os 90% ficam abençoados e tem poder para multiplicar nas nossas mãos. É fato isso. Eu vivo isso. E vejo muitas pessoas vivendo isso. É uma bênção. Sabedoria nos ensina isso. Sabedoria. Sabedoria humana, às vezes, quer alcançar a sabedoria de Deus. E eu lembro um programa da Oprah Winfrey, aquela apresentadora americana. Ela estava com especialistas financeiros. E esses especialistas chegaram lá para dar uma palestra e disseram assim, olha, se você quer ser bem-sucedido nas suas finanças, eles disseram, doe 10%, guarde 10% e viva com 80%. Até o mundo está aprendendo esse princípio que Deus já tinha ensinado para os seus filhos há muito tempo atrás. Dizime 10%, guarde 10% e viva com 80%. Então os caras falaram assim, olha, não importa para o que você vai dar, separa 10% do seu dinheiro, dá para uma instituição de caridade, faz uma obra social ali. Era isso que esses especialistas estavam ensinando. E o que eles estavam ensinando é um princípio de Deus, porque Deus falou na sua palavra que nós temos que servir um só Senhor. Ou a gente vai servir o dinheiro, ou a gente vai servir a Deus. E como que eu sei quem eu estou servindo? Quem está mandando em mim. Se o dinheiro estiver mandando em mim, eu sei que eu estou servindo o dinheiro. Se é eu que tenho um orçamento doméstico, eu que tenho lá uma planilha, eu digo, dinheiro você vai para cá, você vai para lá, você vai para lá. Quem está mandando no dinheiro sou eu. A sabedoria quer te ensinar que você mande no dinheiro, que você seja o senhor do dinheiro e não o dinheiro o seu senhor. Então você que diz, você que pode ser generoso, você que faz as suas escolhas. A Bíblia fala que aquele que retém aquilo que ele tem, ele vê suas finanças, seus recursos diminuir, mas aquele que é generoso vê suas finanças aumentar. Então a sabedoria de Deus nos ensina isso, e agora a sabedoria humana está querendo copiar esse princípio de Deus, amém? Olha o que diz Provérbios 3, versículo 13, já vou encerrar, queria chamar aqui o nosso tecladista, por gentileza. Então nós falamos sobre 4 princípios importantes da sabedoria. O sábio precisa saber ouvir e ser ensinável. O sábio precisa olhar para o céu e saber de onde vem o socorro, de onde vem a estratégia. Engrandecer a Deus e não um problema. O sábio precisa ter um coração grato.
agradecer por aquilo que ele tem e não murmurar por aquilo que ele ainda não tem. O sábio reparte o que tem com os outros. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 3:13 diz: como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata, rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Quem escreveu isso foi o rei Salomão, o homem mais rico que já pisou nessa terra. Um homem que sabia o que era abundância. Versículo 16: na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, e na mão esquerda riquezas e honra. Salomão viveu isso. Vou pedir para você fechar os seus olhos nesse instante. Você precisa de sabedoria para liderar sua casa. Você precisa de sabedoria para liderar seus negócios. Você precisa de sabedoria para educar seus filhos. Se você quiser receber sabedoria nessa noite, Deus está louco para te conceder sabedoria. O rei Salomão disse que isso é muito possível. Nós vemos na sua história que quando seu pai, o rei Davi, passou a coroa para ele, Salomão fez uma oração diante de Deus dizendo: Deus, eu ainda sou jovem, me dá sabedoria para que eu possa conduzir o teu povo, me dá sabedoria para que eu possa liderar essa gente que o Senhor está concedendo debaixo dos meus cuidados. Eu quero ser um rei sábio. Foi isso que Salomão orou. E a Bíblia fala que Deus virou para ele e disse: porque você me pediu sabedoria e não riquezas, porque você me pediu algo que é para beneficiar o próximo e não a si mesmo, você não me pediu vingança dos seus inimigos, você me pediu sabedoria, eu também vou te dar honra, eu também vou te dar paz, eu também vou abençoar tudo aquilo que você irá fazer, e ninguém será como você. Sabedoria garante vida longa, riquezas e honra. O que mais um ser humano pode querer? Vida longa, riquezas e honra. Riquezas não é só financeira, não. Prosperidade não é só dinheiro. É você ter mais que o suficiente. Amor, harmonia, paz, amizade. Se você deseja receber sabedoria do alto, no livro de Tiago, nos encoraja a fazer o seguinte. Queria que você pensasse qual área da sua vida você precisa de sabedoria hoje. É no seu casamento? É nas suas finanças? É na sua empresa? É com seus filhos? É tudo isso? Mais um pouco? Não importa. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5, vou ler para vocês. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Versículo 5 anterior diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Peça a Deus, Deus dá a todos livremente, você não precisa pagar pela sabedoria, é de graça. Você pede a Deus e Ele te dá de bom grado, aqui diz a palavra dele, que Ele nos dá livremente e Ele nos dá de boa vontade. Ele nos dá, toma isso aí, toma aí, vai.
Não, Ele nos dá de bom grado. Agrada a Deus nos dá sabedoria. Peça a Deus, que a todos inclui eu e você. Não é queridinho, Deus não dá sabedoria somente para meia dúzia. Ele dá sabedoria a todos que o pedem. Peçam, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Nesses próximos 30 segundinhos, peça para Deus, você e Ele agora. Deus, me dá sabedoria para ser um pastor segundo o teu coração. Me dá sabedoria para ser o sacerdote da minha casa. Me dá sabedoria para conduzir os meus negócios. Me dá sabedoria nas minhas amizades. Me dá sabedoria com meu cônjuge, com meu filho. Peça com fé. Atente os seus ouvidos para as pessoas que Deus coloca em sua volta. Eles serão respostas da sua oração aqui hoje. Deus vai falar com você através da Bíblia, através da palavra dele. Ele vai falar com você através da sua oração, através dos sonhos. Esteja atento. Olhe para o alto. É de lá que vem o teu socorro. Amém? Continue com seus olhos fechados só um instante antes da gente terminar. Tem uma coisinha que eu gostaria de fazer. Eu queria convidar aqui, se tem alguém no nosso meio que nunca entregou a sua vida a Jesus. Você nunca iniciou uma jornada com Ele. Você talvez se acredita nele. Você conhece Jesus de ouvir falar, de ver o filme Paixão de Cristo, mas Ele não é real no dia a dia da sua vida. E você gostaria que Ele se tornasse real nessa noite. Eu queria orar por você. Quando estão todos os olhos fechados, cabeças curvadas, queria que você levantasse a sua mão bem alto, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu quero isso. Eu quero uma jornada contigo. Amém, já vi tua mão ali atrás. Mais alguém? Seu coração agora vai bater mais forte. É o Espírito Santo batendo na porta do seu coração. Ele não é invasivo. Ele não entra na sua vida de sopetão. Ele só entra se ele for convidado. E onde ele entra, onde ele vai, ele abençoa. Se você deseja Deus na sua vida nessa noite, levanta a sua mão. Mais alguém? Amém, já vi sua mão aqui na frente. Mais alguém? Talvez você já fez essa oração, você já entregou seu coração a Jesus, mas você sente que é hora de voltar. Você sente que você se desconectou dele e você sente: olha, eu preciso me reconectar. Eu também queria orar por você. Eu já me esfriei uma vez com Deus e precisei retornar para Ele. Amém, vi sua mão aqui no meio, já vi sua mão lá atrás. Mais alguém? Você deseja retornar? Amém, vi sua mão aqui. Mais alguém? Nós já estamos encerrando, mas eu não queria que você perdesse essa oportunidade, porque a sua vida não vai ser mais a mesma. No momento que Jesus entra em nossas vidas, no momento que a gente se reconecta com Ele, Ele coloca um anel no nosso dedo, Ele nos dá vestes de louvor, Ele nos convida para sentar na sua mesa. É algo grandioso, é maravilhoso ter Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eu tomei essa decisão alguns anos atrás, como minha vida foi impactada para melhor. Cristianismo